Olá, vamos começar a nossa aula da disciplina Engenharia de Software 1 do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Sabará. Na aula de hoje a gente vai falar sobre arquitetura de sistemas. A arquitetura do software ele é um projeto arquitetural e uma atividade criativa. Então ele depende de cada arquiteto de software. Né? Então cada arquiteto de software ele pode desenvolver seu próprio projeto aí, né? Então depende muito dele. E essa arquitetura ela faz uma ligação entre os requisitos que foi informado pelo usuário, né, que é o domínio do problema, e, e o projeto detalhado, que é o que seria a solução desse problema. Então o usuário ele traz ali um problema, o projeto ele vai trazer a solução desse problema. Então aqui seria a interseção entre o que e como, né, e aí a gente teria aqui a arquitetura de software, né? Então, como que a gente vai definir a solução, né? Então, a definição é o primeiro passo do projeto. Então, a gente precisa definir uma solução inicial para depois desenvolver o projeto. Geralmente, essa definição de solução ela é conduzida em paralelo com a especificação dos requisitos. O projeto arquitetural ele envolve a identificação dos componentes principais e a definição das interfaces de comunicação entre os componentes. Geralmente a gente utiliza o diagrama de componentes para fazer essa definição. Então a notação ML é muito usada para descrever as arquiteturas. Ele pode identificar os principais subsistemas que serão desenvolvidos. Então, como que é feito isso? Né? A gente tem lá caixas que vão representar os subsistemas e as linhas que vão representar a comunicação entre esses subsistemas. E caixas dentro de caixas vão indicar que um componente foi decomposto em outros. Então aqui a gente tem um exemplo, onde a gente possui aqui um subsistema de vendas que vai estar ligado, né, com outros subsistemas, vai ter o controle de estoque, vai ter o controle de fornecedores, vai ter o subsistema de gerência pessoal, o subsistema de entrega, e percebam que eles estão ligados aqui através de uma linha. No exemplo 2, a gente tem uma ligação, mas percebam que a gente tem caixas dentro de caixa, né? Então a gente tem o Eclipse que vai decompor em caixas menores. Vantagens da gente ter uma arquitetura de software, né? Facilitar a comunicação entre os stakeholders, né? Então essa é uma vantagem. A arquitetura ela pode ser usada como foco de discussão sobre o sistema, então eu consigo discutir melhor sobre o sistema, analisar esse sistema, fazer uma adequação aos requisitos não funcionais. Então, geralmente, né, pode ser um pouco complexo fazer esse levantamento dos requisitos não funcionais. Então, a arquitetura ela pode adequar esses requisitos. Reutilização em larga escala, então eu posso ter um projeto que pode ser reutilizado. Um componente da arquitetura pode ser reusado em outros sistemas, então eu posso ter um componente que pode ser reusado para outro sistema. E a arquitetura ela pode afetar algumas partes do meu sistema, né? Então ela pode aqui afetar o desempenho, né? Então ela pode incluir gargalos de comunicação, ela pode afetar a distribuição. Então os sistemas podem executar em várias máquinas, né? Então como arquitetura eu posso fazer com que ela seja distribuída, e ela pode afetar a manutenção. Os componentes devem ser substituíveis. Então quando eu divido meu sistema em componentes, fica mais fácil de eu substituir alguma parte desse sistema. Decisões do projeto arquitetural, né? Então eu tenho que tomar algumas decisões, algumas questões eu preciso responder quando eu vou tomar essas decisões. Como o sistema será distribuído em diferentes máquinas, né? Então eu tenho um sistema ali que vai ser utilizado em várias máquinas. Como que eu vou distribuir isso? Como as funcionalidades serão decompostas em componentes? Como avaliar se a arquitetura atende aos requisitos não funcionais? Então, eu tenho que saber os requisitos não funcionais
e avaliar se a arquitetura que eu pretendo utilizar vai atender esses requisitos. Existe uma arquitetura genérica que possa ser usada, né? Então eu posso usar alguma coisa que é genérico, que eu posso reutilizar depois. Os requisitos não funcionais. A arquitetura deve considerar os requisitos não funcionais. Então, quando a gente estudou lá em levantamento de requisitos, a gente viu que tem os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais. Os requisitos funcionais, ele vem informar ali as funções do sistema, né? E os não funcionais, ele traz algumas limitações que o sistema vai ter, né? Alguma particularidade daquele sistema, né? Por exemplo, esse sistema precisa rodar num processador Intel, né? Esse é um requisito não funcional, é um exemplo, né? Então, assim, e esses requisitos não funcionais eles vão impactar nas decisões da arquitetura, quanto a desempenho, por exemplo, para evitar comunicação excessiva entre os componentes, segurança, vai ocultar algumas características críticas de segurança em camadas mais internas, né, que é onde somente algumas pessoas vão ter acesso, pode impactar na disponibilidade, né, pode incluir alguns componentes redundantes e tolerantes a falhas, então a gente tem que pensar nessa disponibilidade aqui, né. Padrões de arquitetura. Quando a gente fala em arquitetura, a gente pode ter padrões, a gente pode ter alguns padrões aí. Como que eu vou definir um padrão, né? Então eu tenho uma definição de padrão aí. Um padrão, ele é uma descrição do problema e a essência da sua solução. Então eu tenho um problema e eu preciso produzir uma solução para aquele problema. Então eu crio um padrão para que toda vez que acontecer aquele problema, eu utilizo aquela solução padrão, né? Então eu consigo, a partir disso, documentar boas soluções para problemas recorrentes. Então eu sei que aquele problema ele vai ser recorrente, né? E aí eu já utilizo uma definição padrão, uma solução padrão para aquele problema. Deve ser suficientemente abstrato para ser reusado em outras aplicações. Então, quando eu tenho um bom padrão, ele pode ser reutilizado em outras aplicações. Padrões arquiteturais. Os padrões arquiteturais eles vão expressar formas de organizar a estrutura fundamental do sistema, né? Eles vão permitir a construção de uma arquitetura aderente a certas propriedades. E o conhecimento desses padrões ajuda na definição da arquitetura do sistema. Então, para eu escolher esse padrão, eu posso fazer algumas perguntas, né, que vão me ajudar a escolher um padrão que eu vou utilizar. O sistema ele vai ser interativo, né, ele vai possuir mais variações, então ele vai variar bastante, né? Que os requisitos não funcionais são importantes para quando eu for escolher esse padrão. Eu preciso de confiabilidade, adaptabilidade, né? Eu não coloquei aqui, mas preciso de uma disponibilidade. Então, quanto mais requisitos não funcionais eu preciso garantir, eu preciso colocar isso para que eu escolha um padrão de forma correta. Composição de padrões, né? Padrões diferentes vão levar a consequências diferentes. Então, se eu tenho padrões diferentes, ele vai ter soluções diferentes, ele vai atender soluções diferentes, né? Mesmo quando os padrões eles abordam problemas semelhantes. Então, eu posso ter dois padrões que vão abordar problemas semelhantes, mas mesmo assim eles são diferentes. Assim como ocorre em padrões de projetos, sistemas complexos possuem mais de um padrão arquitetural. Então, quando eu tenho um sistema muito complexo, eu posso ter mais de um padrão para aquele sistema. Padrões podem incluir informações sobre quando o uso desse padrão é adequado. Então, geralmente eu tenho um padrão ali, que ele vai trazer algumas informações de quando eu vou utilizar esse padrão. Aqui eu trouxe alguns exemplos de padrões que a gente vai falar aqui, e aí vocês podem depois pesquisar outros padrões. A gente tem o padrão MVC, o padrão de arquitetura em camadas, o padrão cliente-servidor, o padrão arquitetura de repositório e o padrão de dutos e filtros.
padrão MVC, o nome dele é Modelo Visão Controlador. Então ele tem três componentes lógicos. O componente modelo que vai gerenciar o sistema de dados e operações associadas a esses dados. O componente visão, que vai definir e gerenciar como os dados são apresentados para o usuário. E o componente controlador, que vai gerenciar a interação do usuário. Por exemplo, quando ele vai teclar alguma coisa, quando ele vai clicar o botão de mouse sobre alguma coisa, o que ele vai fazer, o que o sistema vai fazer quando acontecer isso aqui, né? E vai passar essas interações para a visão. Então percebam aqui que isso tudo é interligado. No próximo slide a gente vai ver um exemplo disso aqui. Então aqui a gente vai ter aqui o padrão MVC. A gente tem um controlador que vai mapear as ações do usuário para atualizar o modelo. Então ele vai mapear essas ações aqui e já atualiza aqui o modelo. Ele também pode selecionar visões para esse usuário. Então ele está interligado aqui também. O modelo ele vai encapsular o estado de aplicação e ele vai notificar a visão de alguma mudança de estado. Então ele vai vir aqui e vai interagir com a visão. A visão ela pode solicitar a atualização do modelo, então senão ele pode vir aqui e solicitar essa atualização, né, de tempos em tempos, e envia eventos do usuário para o controlador. Então percebam aqui que é um processo retroalimentado, né? Então eu tenho um controlador que conversa com o modelo, que vai conversar com a visão, e aí eles vão conversando aí. Um exemplo prático disso aqui, eu tenho um navegador, onde o usuário, né, ele faz a interação. Esse navegador, ele interage com o controlador, que vai processar a solicitação HTTP, ele vai ter uma lógica específica de aplicação e ele vai validar os dados. A visão aqui, ele vai gerar uma página dinâmica, vai gerenciar formulários. E o modelo vai ter uma lógica de negócios e de banco de dados. Então, isso aqui, né, o controlador pode solicitar uma atualização do modelo, a visão pode atualizar alguma coisa aqui no modelo, e o modelo vai enviar notificação para a visão, tá? E o controlador pode enviar aqui um formulário para ser mostrado aqui no navegador para o usuário. O arquitetura em camadas, ele vai organizar o sistema em conjunto de camadas. Então, cada camada ele tem um conjunto de serviços. Então, essa é como se fosse um bolo, né? Um bolo de camadas aí. Cada camada aqui vai ter serviços específicos. A camada do serviço inferior, ele vai solicitar alguma coisa. Então, a camada de baixo, ele pode solicitar alguma coisa para a camada de cima. E a camada superior vai fornecer serviços para a camada inferior. Então, essa camada aqui pode fornecer serviços para essa, e essa aqui pode solicitar serviços. Tá? Então, é sempre nessa ordem. Eu nunca posso, de uma camada 1, solicitar serviços da camada 3, por exemplo, sem passar pela camada 2. Um exemplo disso aqui é o protocolo do modelo OSI, onde a gente tem camadas de comunicação em redes, né? Então aqui a camada de aplicação, ela solicita, ela envia, né, informações para a camada de apresentação, que vai enviar para a camada de sessão, que vai enviar para a camada de transporte, e assim sucessivamente até chegar na camada física, tá? E aí quando chegar aqui do outro lado, a camada física vai solicitar informações aqui das outras camadas até chegar aqui na camada de aplicação. A gente tem um outro exemplo aqui, onde a interface de usuário é uma camada, a interface de gerenciamento de interface do usuário, autenticação e autorização é outra camada, a interface lógica de negócio e recursos sistemas também é outra camada, a interface de apoio aos sistemas também é outra camada. Então, as camadas vão interagir aqui entre si. A gente tem vantagens e desvantagens dessa arquitetura, né?
As vantagens favorece o modelo de desenvolvimento incremental. Então, quando eu preciso incrementar alguma coisa, fica mais fácil. As camadas podem ser facilmente substituídas por camadas equivalentes. Então, eu posso trocar essas camadas, né? Requer interfaces estáveis. Mudanças em uma camada, teoricamente, só impacta a camada superior, né? Então, se eu altero uma camada, ela vai impactar aquela camada e a superior somente. Camadas superiores podem ser independentes de plataforma ou hardware. Então, eu consigo produzir camadas independentes. Quais são as desvantagens, né? Estruturar um sistema em camadas não é trivial, então não é fácil fazer essa estruturação. Pode ser difícil identificar quais serviços alimentares das camadas inferiores, então eu preciso conhecer muito bem as camadas inferiores para fornecer serviços para elas. Muitas camadas podem comprometer o desempenho do sistema, então se eu tenho um sistema com muitas camadas, isso pode atrapalhar o meu desempenho. A requisição tem que trafegar por várias camadas até ser atendida. Então, às vezes, eu tenho uma requisição e aí ela só vai ser atendida na última camada. Então, às vezes ela poderia ser atendida lá na primeira camada e ela tem que passar por todas. Então, isso é uma desvantagem. Um outro modelo é o cliente-servidor. É uma arquitetura que é muito usada em sistemas distribuídos, né? Os principais componentes são conjunto de servidores, né, autônomos que prestam serviços específicos, por exemplo, impressão, gerenciamento de dados, um conjunto de clientes que vão solicitar esse serviço e uma rede que permite que os clientes acessem os serviços. Aqui um exemplo, eu tenho vários clientes que vão solicitar os serviços aqui dos servidores, né? Então, vários servidores aqui, e aí eu tenho a rede, que vai fazer com que esse serviço esteja acessível. Quais são as vantagens do cliente-servidor, né? Servidores podem ser distribuídos pela rede, né? Então, eu tenho vários servidores distribuídos. Uma funcionalidade geral pode estar disponível para todos os clientes, sem precisar ser implementada por todos os serviços. Então, eu posso disponibilizar uma funcionalidade para todo mundo, sem necessariamente ter implementado todos os serviços. Quais são as desvantagens? Cada serviço é um ponto único de falha, há ataques, né? Por exemplo, DOS, que é a negação de serviço. Então, eu vou ter que controlar todos os meus serviços para evitar esse ataque. O desempenho do sistema depende muito da rede. Então, se eu tiver uma rede lenta, o meu serviço vai ficar lento. Pode haver problemas de gerenciamento se os serviços pertencerem a organizações diferentes. Então, se eu dependo de uma outra organização, aí pode ser crítico, né? Porque se esse sistema cair, eu dependo dessa organização intervir lá para resolver esse problema. Arquitetura de repositório. Também é conhecida como Blackboard. Os subsistemas manipulam a mesma base de dados. Um ou mais subsistemas geram os dados. Vários subsistemas leem os dados. Adotado principalmente quando os dados são compartilhados em grandes quantidades. Então aqui eu tenho aqui subsistema de vendas, subsistema de controle de estoque, subsistema de compras que vão utilizar o mesmo banco de dados. Arquitetura de repositório. Vantagens, né? A gente tem uma maneira eficiente de compartilhar os dados. O backup é centralizado, então geralmente é mais fácil de eu realizar esse backup. Formas de proteção de dados podem ser implementadas. Os subsistemas que gravam os dados não necessitam saber quem os usa. Então, quando eu vou gravar os dados, eu não preciso saber quem está sendo utilizado. A minha função é só gravar aqueles dados ali e pronto. É fácil de integrar novos subsistemas. Então, quando eu crio novos subsistemas, é muito simples de eu fazer a integração deles. Quais são as desvantagens, né? Os subsistemas devem entender o formato dos dados gravados. Então, esses dados eles têm que ser gravados em um arquivo que todos os subsistemas vão entender. Eu preciso manter e evoluir grandes volumes de dados. Quando eu preciso manter e evoluir grandes volumes de dados, isso pode ser difícil e caro, né?
Então, se eu tenho um volume muito grande de dados, eu preciso garantir a eficiência disso aqui. Isso pode ser caro e difícil. Subsistemas diferentes podem ter requisitos diferentes. Dificuldade para distribuir os dados. Dados redundantes ou inconsistentes. Pode acontecer. Eu posso ter dados redundantes, né? Então a pessoa pode gravar um dado mais de uma vez e pode ficar inconsistente se o sistema não tratar isso. Tá? Dutos e filtros. Padrão de organização da dinâmica de um subsistema. Então, eu tenho dois papéis principais aqui. Eu tenho o papel do duto e o papel do filtro. O duto são componentes que conduzem ou distribuem os dados. E os filtros são componentes que transformam esses dados. É usado principalmente em aplicações de processamento de dados. Então, a dinâmica padrão, a gente tem os dados de entrada que vão se mover pelos dutos. Os dados são transformados pelos filtros até serem convertidos em dados de saída. A transformação pode ocorrer em sequência ou em paralelo. Então, eu tenho aqui os dutos, que são essas setinhas, que vão conduzir esses dados, e eu tenho os filtros, que vão modificar esses dados até chegar aqui na saída. Né? Até chegar aqui na saída. Então, os filtros aqui podem ser em sequência, que nem está aqui, ou em paralelo, que nem está aqui. Certo? A gente tem exemplo aqui. Entradas faturas e pagamentos, e saídas são recibos e lembretes. Então, eu tenho entradas aqui, que são faturas, né? Então, essa é uma entrada, pagamentos, que é uma outra entrada. Então, o sistema vai ler as faturas emitidas, vai identificar esses pagamentos, vai emitir recibos, encontrar pagamentos devidos, gerar recibos, né? E vai emitir lembrete de pagamento e vai sair o lembrete aqui no final. Então, essa aqui é a saída. E aqui a gente tem o processo. Vantagens e desvantagens, né, desse modelo. O módulo de transformação do filtro é bem modular, então é mais tranquilo de eu trabalhar, né, porque eu posso trabalhar em módulo. É facilmente reusável e substituível. O estilo workflow é aderente a muitos processos de negócio. É simples de evoluir no sistema pela adição de filtros, então eu consigo adicionar mais filtros na evolução desse sistema. Se aplica tanto a sistemas sequenciais quanto a sistemas concorrentes. Desvantagens. O formato dos dados trafegados deve ser acordado entre os módulos. Então, os módulos têm que estar acordados quanto aos dados que vão ser trafegados. Pode haver overhead causado pela padronização dos dados. Incompatibilidade no formato dos dados pode dificultar a reutilização de filtros. Então, quando eu vou reutilizar filtros, pode ser um pouco difícil pela incompatibilidade do formato. Então, preciso ficar atento a isso aqui. Essas foram as referências que a gente utilizou para desenvolver esses slides. Fiquem à vontade para aprofundar na matéria. E era isso a aula de hoje. Aguardo vocês para a próxima aula. Muito obrigado.